Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Na aula de hoje, vamos fazer uma questão sobre um balanceamento de equação química. Como balancear esta equação? Bom, primeiramente, você tem que observar quantos átomos você tem de cada elemento químico do lado dos reagentes e do lado dos produtos da sua reação. Eu vou separar aqui os três elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, que nós temos do lado dos reagentes. Os mesmos três elementos químicos aparecem do lado dos produtos da reação, carbono, hidrogênio e oxigênio. Para você balancear uma equação química, você pode utilizar um método conhecido como o método do macho. No método do macho, você balanceia primeiro o M, que seria um metal, depois um ametal, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. Embora carbono e oxigênio sejam ametais, eles devem ser balanceados depois de um outro ametal, que não seja eles. No caso, nessa equação só temos o CH e o O, né, o carbono, hidrogênio e oxigênio. Então não temos nem metal e nenhum ametal que não seja CH e O. Então a ordem que vamos balancear seria CH e O. Essa é a ordem comum do método do macho. Mas eu vou falar para vocês que nem sempre você precisa seguir este método. Professor, você acabou de falar que a gente segue o método macho. E agora você vai me dizer que a gente nem sempre precisa seguir. Por quê? O método macho ele serve para facilitar o balanceamento das equações, porque geralmente você tem menos carbono do que hidrogênio, do que oxigênio. Então você balanceia nessa forma porque você consegue um jeito mais simples de fazer seu balanceamento. Só que nessa questão, você tem 6 carbonos aparecendo aqui no lado dos reagentes. Do lado dos produtos, você tem 2 carbonos aqui e um carbono aqui. Observe que você tem carbono nas duas moléculas. Isso dificulta você balancear a equação, porque você tem várias formas diferentes de fazer isso. Por exemplo, eu poderia chegar aqui e dizer que eu tenho 2 C2H6O. 2 vezes 2 eu teria 4 carbonos. Aqui eu precisaria de mais 2. Então eu teria 6 e a equação estaria balanceada. Mas eu poderia chegar aqui e dizer, não, se eu tiver um C2H6O, eu vou ter 2 carbonos. É só eu vir aqui e colocar um 4 aqui, ó, que aí eu balanceio a equação também. 4 vezes 1, 4, com mais 2 dá 6. Mas eu também poderia pensar de maneiras diferentes, né? Eu poderia pensar que aqui eu vou ter, por exemplo, 3 carbonos. Não, aí eu vou ter que ter zero do outro lado, então não vai dar. Mas eu poderia pensar em proporções maiores, tá? Então, nesse caso, é aconselhável que você não balanceie o carbono primeiro. Por quê? Ele aparece em todas as moléculas. Aparece no C6H12O6, no C2H6O e no CO2. Balanceia a equação por um elemento que apareça apenas em duas. Esse elemento seria o hidrogênio. Observe que do lado dos reagentes você tem 12 hidrogênios e do lado dos produtos você só tem 6 aqui. Não tem na outra molécula. O oxigênio você também tem nas três moléculas. Então balanceie o hidrogênio primeiro. O número 2, se você colocar ele aqui na frente, ele vai multiplicar pela quantidade de C, pela quantidade de H e pela quantidade de O. Mas a gente vai balancear o hidrogênio primeiro. Ó, vamos imaginar que temos 1 vezes 6. Eu tenho aqui 6 carbonos. Professor, de onde que vem esse número? Esse número é a quantidade de moléculas. Você pode colocar qualquer número, mas para balancear a equação, você vai tentar colocar os menores números inteiros possíveis que balanceiem a equação. Se eu tivesse uma molécula de C6H12O6, você teria 1 vezes 6, 6 carbonos. 1 vezes 12, 12 hidrogênios. Uma molécula vezes 6, eu teria 6 oxigênios. Para balancear o hidrogênio, eu coloquei um 2 aqui na frente da molécula de C2H6O. Porque esse 2 multiplicado pelos 6 átomos que eu tenho em uma molécula, ou seja, em duas moléculas de C2H6O, eu vou ter o dobro de átomos. Eu não vou ter 6, e sim 12 átomos de hidrogênios. Eu não vou ter 2 átomos de carbono, e sim o dobro. 2 vezes 2, eu vou ter 4 carbonos aqui. Eu vou ter 2 vezes 1, eu vou ter 2 oxigênios aqui.
Agora você vai olhar a próxima molécula e vai tentar igualar carbono, por exemplo. Se eu colocar um 2 aqui na frente, 2 vezes 1, lembre-se que quando não aparece nada na frente da molécula, o elemento aparece uma única vez. 2 vezes 1, eu tenho 2 carbonos aqui. Somando com os 4 que eu já encontrei na primeira molécula, a gente vai ter 6 carbonos no total do lado dos produtos. Oxigênio, 2 vezes 2, eu vou ter 4 oxigênios. Somando com aqueles 2 da primeira molécula, a gente vai ter 6. Então, a equação ficou balanceada, porque eu tenho 6 carbonos aqui nos reagentes e 6 nos produtos. 12 hidrogênios nos reagentes, 12 nos produtos. 6 oxigênios nos reagentes e 6 nos produtos. Observe que o balanceamento da equação é apenas você colocar os coeficientes estequiométricos. Se você coloca esses valores 1, 2 e 2, a equação já está balanceada. Tudo que eu coloquei aqui abaixo é apenas rascunho para você entender os cálculos que foram feitos. Numa equação química, o que você quer é igualar a quantidade de átomos que aparecem do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Os átomos de cada elemento químico, eles têm que estar na mesma quantidade. Se eu tenho 6 carbonos nos reagentes, eu preciso de 6 nos produtos. 12 reagentes, 12 átomos de hidrogênio nos reagentes, eu preciso de 12 nos produtos. É a mesma coisa para o oxigênio. E lembre-se que se um elemento químico aparece em duas moléculas, você tem que contar a quantidade deles na primeira, 2 vezes 2, 4, mais a quantidade da segunda, 2 vezes 1, 2. Somando a quantidade deles, você tem a quantidade total de carbonos aqui, ó, nos produtos, que tem que ser igual à quantidade total que tem nos reagentes, que é apenas nessa molécula. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Agora eu vou deixar aqui um outro exercício para você resolver, para você praticar balanceamento de equações com este exercício aqui. Tente aplicar o método macho, ou vai por tentativa e erro para tentar balancear essa equação. Quando você balancear a equação, você vai colocar alguns valores aqui em cima. Vou jogar valores hipotéticos, tá? Por exemplo, 2, 3, 2 e, sei lá, 4. Estão errados esses valores, saiba disso. Só estou jogando aleatoriamente. Quando você balancear, vamos supor que esse é o balanceamento que você chegou. Você vai colocar aqui nos comentários desse vídeo, se possível, assim, ó, 2,3, 2,4. Os coeficientes estequiométricos que você utilizou para balancear a equação. Por quê? Vai ficar isso de atividade para você. Pratique, tenta resolver o balanceamento, tenta entender se você sozinho consegue chegar nos coeficientes corretos. Na nossa próxima aula de balanceamento de equações químicas aqui do canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo esse balanceamento com você passo a passo. No final do vídeo aparece uma capa final com a playlist que esse vídeo faz parte. Então, dá uma olhada na capa que vai aparecer no final do vídeo também, porque se você assistir esse vídeo no futuro, esse vídeo de balanceamento já vai estar postado. Caso você esteja assistindo agora, quando o vídeo está sendo lançado, deixa nos comentários aqui o seu resultado e espera um pouco, porque o YouTube irá te recomendar as nossas próximas videoaulas. É claro, se você se inscrever no canal, der um like no vídeo e quem sabe até ativar o sino de notificações, o YouTube irá te recomendar a nossa próxima aula de balanceamento, que vai ser essa daqui. Então fica de olho no canal ou olha na tela final do vídeo, caso já tenha saído a nossa próxima videoaula, tá bom? Desejo bons estudos, a gente se encontra em uma próxima aula aqui no canal do Estuda Mais. Não esqueça, se você precisar de aulas particulares de Química, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição. Você pode também acessar os nossos cursos preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, e o link desses cursos está na descrição do vídeo também.